Oi, pessoal do Mundo Azul, queria conversar com vocês hoje, falar um pouquinho de um assunto um tanto complexo, tão complexo como o autismo. O assunto hoje é fé. Você já percebeu, você já viu que hoje em dia todo mundo fala de fé, você tem que ter fé, você tem que ter fé, você tem que ter fé, e na família onde existem crianças ou adultos com deficiência, qualquer que seja, as pessoas estão sendo falando, se não fosse a fé, mas você tem que ter fé, olha a fé que me sustenta. Então, gente, é a fé que sustenta mesmo. Nós precisamos ter fé mesmo. E nós não somos nada sem fé. Se a gente não tiver fé, a gente não consegue prosseguir. Mas a tua fé está fundamentada em quê? Essa é a pergunta. Não quero falar de religião, não quero falar de bandeiras de igreja, esse tipo de coisa. Eu quero falar de fé em Jesus. Olha, é muito complicado, é muito difícil a vida de uma pessoa que tem uma criança deficiente. E você precisa ter fé, você precisa crer em Jesus, precisa crer que Deus está no controle, que Ele está te auxiliando, que Ele sabe o que Ele está fazendo, mesmo quando você entra em desespero já não sabe mais. Então, quando as pessoas falam tenha fé, entrega o teu coração, fala com Deus, Senhor, olha, eu não tenho essa fé, me ajuda, o que eu estou fazendo de errado, e fala, me ajuda. Ora por mim, não tenha vergonha, fale, ore por mim, que tem momentos que a gente perde a fé, tem momentos que a gente não crê, que a gente não acredita. Quando a gente encontra barreiras e dificuldade, fica tudo muito mais difícil. Mas é tão intenso isso, porque é nos momentos que mais difíceis da tua vida, onde você pensa assim, eu não tenho mais força, e que você entrega o teu coração para Deus, e aí você vê um milagre. É assim, não sei te explicar. Mas eu tô falando de fé porque hoje eu recebi a visita de 3 irmãs aqui na minha casa. Elas vieram conversar comigo, elas leram a Bíblia pra mim, oraram comigo, fizeram um devocional e me incentivaram, me motivaram. O que eu tô falando é que eu já tô há um tempo, né, sem ir pra igreja. Não tô dizendo que eu não vou à igreja, mas as minhas idas à igreja têm sido cada vez mais difíceis. E a minha dificuldade de ir para a igreja, eu poderia te listar N motivos, N fatores. E são difíceis mesmo. Não vou dizer para você que não. Por exemplo, domingo eu decidi, eu vou para a igreja, e o Tony estava com febre. Então, várias coisas acontecem. Fica complicado, difícil você falar, você ficar se desculpando. Mas é assim que acontece. E uma coisa que acontece é você se desculpar por conta do teu filho ser autista, né? Você acaba, eu pelo menos, eu espero que algumas pessoas se identifiquem, não só na questão de ir à igreja, mas eu já falei isso em outros vídeos, a gente acaba usando o autismo, usando o filho como desculpa para não... a gente começa a entrar nesse vínculo da criança, da pessoa com deficiência, principalmente o autismo, de não querer se sociabilizar. E você acaba ficando nesse mundo também, no mundo azul. Você acaba entrando nesse mundo e às vezes você não quer sair, porque tu sai com o teu filho, tu vai em algum lugar é preconceito, tu vai em algum lugar é dificuldade, tu vai em algum lugar o teu filho sofre. E aí você não quer que o teu filho sofra dessa forma e você acaba pensando, não vou, o que eu puder fazer para evitar que meu filho passe por esse transtorno, eu vou fazer. Então, eu prefiro ficar em casa, eu prefiro, aqui eu tenho já tudo que ele vai precisar, tudo que eu posso estar ajudando ele, então eu prefiro ficar em casa, né? E aí você vai criando essa barreira, criando esse muro azul, entendeu? E você precisa sair, pôr a cara pra fora e respirar e ver que o mundo não é só azul. Por máximo que você viva em um mundo azul, o mundo não é só azul, existem outras cores. Por exemplo, o teu filho, a tua filha é cor-de-rosa, ela quer ir pro parque, ela quer a tua atenção, ela quer passear com o papai, ela quer a atenção da mamãe, entendeu? Não deixa de dar atenção por cor-de-rosa da tua filha, seja ela com a idade que ela tenha. E para os teus outros filhos, não deixa de dar o vermelho de amor pro teu marido, porque ele precisa desse vermelho, ele precisa dessa paixão, tá entendendo? E não deixa dar esse colorido da fé
cristã. Não perde esse colorido da comunhão com teus irmãos da tua igreja, tá entendendo? Então, assim, eu fui desafiada, né? E eu sou o tipo de mulher que não corre de nenhum desafio. E é assim, gente. As irmãs estiveram na minha casa, foi uma tarde muito gostosa, foi uma bênção para mim. Eu estive orando, tô refletindo e eu vejo que a necessidade da gente estar indo para a igreja é muito grande, a necessidade de você ter uma fé fundamentada na rocha, em Cristo Jesus. É importante, isso é muito importante. E você pode ter certeza, você, mãe de criança especial, de criança que tem algum tipo de deficiência, você pai, ou você vovó que ajuda uma mãe, que cuida, que tá junto, você madrinha, tia, porque às vezes, por exemplo, eu cuido do Caleb sozinha, se não sou eu e meu marido, a gente não tem um apoio de nenhum parente, de ninguém para estar ajudando a gente, mas às vezes não tem como. Você às vezes tem um filho que tem uma dificuldade de mobilidade, que você realmente precisa ter o apoio e ajuda de alguém. Então, às vezes a gente faz o vídeo para a mãe do autista, mas às vezes também para uma titia, para uma vovó, a dificuldade de estar se relacionando e ver aquela criança com deficiência, nas dificuldades que ela tem. Às vezes quando você, mãe, segura o choro, sabe? Na garganta, não grita, não berra, não faz nada, se controla, às vezes a vovó, titia, quem tá do teu lado, ela também tá sofrendo, ela também tá vendo o teu sofrimento. Então é um sofrimento dividido. Você tá entendendo? Mas também, uma coisa legal que eu tô falando de fé, é que a alegria também, quando acontece alguma coisa com o Caleb, meu filho autista, é minha. Você vai dividir a tua alegria com quem tá aí do teu lado. E eu divido com a minha família. Eu faço esses vídeos do YouTube para mostrar, como por exemplo, as coisas de boas que acontecem com o Caleb. Então assim, tenha fé. Essa é a palavra. E o mundo que você vive é azul, mas existem outras cores. Então, vive intensamente todas essas cores que o mundo tem. Jesus, ele quer te mostrar o colorido da vida. E o que eu queria falar a respeito da igreja. Por exemplo, na questão do Caleb, meu filho. Quando a gente vai para a igreja, eu vou direto pro berçário com ele. Graças a Deus, ele já tá bem familiarizado lá no berçário. Então, ele consegue ficar lá. Às vezes, ele se agita um pouco quando chega as outras crianças. Mas ele nunca teve assim nenhum tipo de estresse maior. Então assim, pra mim é bom essa ambientalização que ele já tem lá no berçário. Mas, por exemplo, o Caleb já tem 5 aninhos, já não é mais pra ele estar no berçário, mas eu continuo ficando com ele no berçário. Então, assim, a gente precisa da compreensão dos irmãos, de entenderem, porque às vezes você quer ficar no culto, você quer ver os teus irmãos, você quer estar ali, mas às vezes você tem que controlar a criança. Então, por exemplo, quando a gente vai pro culto, a gente faz, eu costumo fazer assim, quando eu percebo que o meu marido tá conversando com alguns irmãos, então eu seguro o Caleb, mas quando eu seguro o Caleb, eu não consigo conversar com as irmãs. Então a gente fica nesse dilema. Então, assim, eu não sei se algum irmão da minha igreja vai acabar vendo esse vídeo, eu não sei. Também não sei quem vai ver esse vídeo, se você também vai para uma igreja, às vezes você vai para uma igreja, às vezes você era uma pessoa ativa, atuante na tua igreja e hoje você deixou isso para trás para poder cuidar do teu filho. Deus está vendo o teu coração, não se preocupa, é Deus que sabe das tuas dificuldades, de como é a tua vida com a tua criança, e Deus sabe também que o que você queria estar fazendo na obra, no serviço cristão, Deus sabe. E se ele te deu essa criança é porque ele sabe que você tem condições de cuidar e de amar essa criança. Então entrega todo o teu amor para essa criança, ou para esse adulto, né? Mas às vezes é um tanto difícil você levando essa criança para a igreja, né? Porque é um ambiente que são muitas pessoas, seja uma igreja pequena, uma igreja grande. Tem as músicas, os louvores, então essas coisas assim para uma criança autista ou um adulto autista também é meio difícil, é meio complicado. Mas assim, olha o mundo, ele é colorido.
teus irmãos da tua igreja, os meus irmãos da minha igreja, assim como aquelas irmãs vieram e me falaram, nós te amamos e queremos você conosco. Então, o mundo é colorido, mesmo que você viva num mundo azul. Vá para sua igreja sempre que você puder, esteja em contato com as irmãs, com os irmãos, converse com eles, peça oração. Sempre que o teu filho tiver algum avanço, alguma evolução, fale. Quando o teu filho tiver algum problema, alguma doença, comunique, fale. Eu estou sofrendo, meu bebê precisa da tua ajuda, o meu filho adulto, deficiente, ele está precisando da tua oração, porque a igreja é uma extensão da tua família. A minha igreja é uma extensão da minha família. Quando eu tô longe, eu sofro, eu sinto falta. Então, é isso a questão. O mundo é colorido, tenha fé. A tua fé tem que estar fundamentada no autor e consumador dela, tá? Deus, ele é maravilhoso e ele é amor. Eu tenho uma fé muito grande de que Deus, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E sempre quando eu entro em desespero, eu peço para Deus, não me deixa perder a fé e não me deixa pensar que o Senhor não está no controle, porque o Senhor está no controle. E o que está acontecendo agora, eu sei que lá na frente vai se reverter em algo para minha vida, para a vida do Caleb. Então, o mundo é azul, mas existem outras cores. Não deixe de ir para a tua igreja, não deixe de estar em contato com teus irmãos. Irmãos, olhe para as mamães, você que está numa igreja, se você conhece alguém da tua igreja que tem um filho deficiente, tem às vezes um marido, às vezes aconteceu um acidente, aquela pessoa ficou deficiente de alguma forma, tenha um carinho, porque vá visitar, vá conversar, porque às vezes é só isso que a gente precisa, de alguém para dar um abraço, de alguém para ouvir você falar, sabe? Então vai lá, dá uma olhada. Às vezes, uma das maiores barreiras de familiares que têm pessoas deficientes é o preconceito. Às vezes você pode estar pensando, poxa, mas eu vou lá, não sei o que falar. Não fala, ouve, tá bom? Deus vai te direcionar. Se você é um pastor, se você é um obreiro, você tá na tua igreja, tem alguém na tua igreja com deficiência, olha para essa pessoa com carinho, sabe? Procura ver o que você pode fazer para ajudar. Vai atrás, conversa, tem um carinho especial. Se você tem alguém na tua igreja nessas condições, eu não sei como, mas procura ter um carinho especial. Você pode não saber o quanto é importante e o quanto você pode ser importante na vida dessa pessoa. Tá bom, gente? Esse é o meu recadinho de hoje. Mundo Azul.